This is a privilege for me to be here with you today. Para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos hoje. I was up here, and as soon as we started singing the opening hymn, Nós estávamos aqui em cima e assim que começarmos a cantar o hino de abertura, tears started coming to my eyes lágrimas começaram a vir aos meus olhos. because I remembered last year when I was in Portugal. Porque eu lembrei-me da última vez, o ano passado, quando estive em Portugal. And it is so good to hear the joy when you sing. E é tão bom ouvir a alegria quando os irmãos cantam. I felt like I was home. Senti que estava em casa. I want to open and be patient with me because we have much to share today. Sejam pacientes comigo porque nós temos muito para partilhar hoje. But I can't skip what's in my heart just for what's on the slide. E eu não posso passar à frente, saltar aquilo que está no meu coração apenas pelos slides. Amen? Amém? I'm not up here because I'm important. Eu não estou aqui em cima porque eu sou importante. I am worthless without him. Eu sou insignificante sem ele. The only reason that our Savior put me up here was because I was so broken and messed up. A única razão pela qual o nosso Salvador me colocou aqui em cima foi porque eu estava completamente quebrado, tinha a minha vida desajeitada. And he shows his power by doing the impossible. E ele mostra o seu poder ao fazer o impossível. Our sister Ellen White says it is those that are rescued from the lowest depths that shall stand nearest to his throne. A irmã White, ela diz que são aqueles que foram resgatados dos mais profundos poços que estarão mais próximos do nosso Salvador. So without being arrogant, I feel like I'm going to be there. Então, sem querer ser arrogante, eu sinto que vou estar lá. Our God is great. O nosso Deus é tremendo. Amen. Amém. Let them know I enjoy them being part of this. O Eric quer que eu diga aos irmãos que ele aprecia que os irmãos tomem parte na mensagem. Portanto, sintam-se à vontade para dizer amém, para participar. Sintam-se à vontade. We are going to talk about spiritualism today. Hoje nós vamos falar sobre espiritualismo. I was raised as a Seventh-day Adventist, third generation. Eu fui educado como um adventista do sétimo dia de terceira geração. And I was raised to believe that spiritualism is the state of the dead. E eu fui levado a acreditar que espiritualismo tem a ver com o estado do homem na morte. But what I learned from the path that the enemy put me on is that spiritualism is much more than that. Mas o que eu aprendi pelo caminho em que o inimigo me colocou é que o espiritualismo é muito mais que isso. Satan has long been preparing for his final effort to deceive this world. The foundation of his work was laid by the assurance he gave to Eve in Eden. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. O fundamento da sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden. He said, "Ye shall not surely die, for in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods." Ele disse, certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Knowing both good and evil. Sabendo o bem e o mal. Knowing good and evil was not just to know what it is. It means that you could discern for yourself what's right and wrong. You did not need God telling you anymore.
Conhecer o bem e o mal não era apenas um conhecimento intelectual, mas era ter a capacidade de discernir aquilo que é bom e aquilo que é mau, não necessitando mais de Deus. Little by little, he has prepared the way for his masterpiece of deception in the development of spiritualism. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. He has not yet reached the full accomplishment of his designs, but it will be reached in the last remnant of time. Até agora não logrou realizar completamente os seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. What Satan began in Eden, he will finish now, and it has been laid as a plan from the beginning of the world. Aquilo que Satanás começou no Éden, ele irá terminar agora, e isso tem sido preparado desde a fundação do mundo. Now I want you to listen closely to this statement. Eu quero que ouçam atentamente a esta citação, a esta afirmação. If we would stand through the time of trouble, we must know Christ and appropriate the gift of his righteousness. Se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom da sua justiça. It does not say we must know about Jesus. Não diz que nós teremos que conhecer acerca de Jesus. It says we must know him. Diz que nós temos que o conhecer. Adam knew his wife Eve. You understand? Adão conheceu a sua mulher Eva. Percebem o que isso quer dizer? They were one. Eles eram um. That was the last prayer that Jesus prayed for you and I before Calvary. Essa foi a última oração de Jesus que ele fez por cada um de nós antes do Calvário. In John 17 verse 21, he said, Father, I pray that they might be one as we are one. Em João 17:21, Jesus orou: Pai, eu oro para que eles sejam um como eu e tu somos um. Our sister Ellen White said that God is going to reveal great light right before Christ returns. Light that we have not seen before. Sorry, could you repeat? Great going to light reveal light right when? before Christ returns. Okay. A irmã White diz que nós iremos receber grande luz precisamente antes de Jesus regressar. This light has to do with our being united as one in Christ. Esta luz tem que ver com o nós estarmos unidos, reunidos com Cristo. Now I want to ask you a question. Agora, eu quero fazer-vos uma pergunta. Does the Bible say that we were crucified with Christ? Diz a Bíblia que nós fomos crucificados com Cristo? Sim, não? Yes. See, if we died with him, when did he die? Se nós morremos com Ele, quando é que Ele morreu? In the cross? É alto. We are here to practice sharing the gospel. So speak. Nós estamos aqui para partilhar o Evangelho, portanto, vamos falar alto. When did Jesus die? Quando é que Jesus morreu? In the cross of Calvary. In the cross of Amen. Calvary. Amém. So when did you die? Então, quando é que vós morrestes? I was in bondage to sin. Eu estava em escravidão para com o pecado. Christian, Seventh-day Adventist, going to church every week. Cristão, adventista do sétimo dia, a ir à igreja todas as semanas. And still battling inside my heart and my mind. E ainda assim a batalhar dentro do meu coração, na minha mente. And an older man of God told me something I will never forget. E um homem mais experiente na fé disse-me algo que eu nunca irei esquecer.
He said, the reason you're still battling with sin is because you're still very much alive. E ele disse-me, a razão pela qual tu ainda estás a lutar com o pecado é porque tu ainda estás muito vivo, ainda estás vivo. And he told me, and I'm going to make this a short version. E ele disse-me, e eu vou condensar, vou partilhar com os irmãos a versão mais curta. He said, I'm sending you to an expensive hotel to pick up a package for me. You wait in the lobby. E ele disse-me, eu vou enviar-te para um hotel caro e eu quero que esperes por lá na entrada por uma encomenda. So I sit and I wait for the package. Então eu sentei-me lá e esperei pela encomenda. And I did not know they were having Miss Universe pageant, beauty pageant, Miss Universe. Ok. Então eu não sabia que ali estaria a decorrer um desfile, uma passarela da Miss Universo. Understand? Percebem? So I'm sitting. Então eu estou sentado. All these women walk through in not very much clothing. Todas estas mulheres começam a entrar não com muita roupa, Like on the streets outside. como nós vemos na rua lá fora. And the battle starts. E a batalha começa. And I am looking away. E eu estou a procurar olhar para o lado. And the mind is saying, I'm not going to look at that bikini. What color was that bikini? E a minha mente está a dizer-me, eu não vou olhar para aquele biquíni. De que cor é que era aquele biquíni? This older man of God told me, now I am going to bring a person's body that died from the hospital morgue. They've been dead 4 days. So he told you that. Yes. Okay. Então este irmão disse que ele agora iria trazer o corpo de uma pessoa da morgue que estava morta há 4 dias. So he brings this dead man and he sets him right beside me on the bench. E ele traz este homem morto, este cadáver, e senta-o ao meu lado. And those women walk in again in front of us. E estas mulheres voltam a passar à nossa frente. And he asked me, what happens to the dead man? E ele perguntou-me o que é que acontece com este homem morto. Is there any battle? Is he battling with that temptation? Será que está a haver alguma luta? Será que ele está a ter alguma luta com esta tentação? No. Não. He's dead. Ele está morto. He told me, Eric, you're still alive. E ele, That's why sin has a hold. e ele disse, Eric, tu ainda estás vivo. É por isso que o pecado tem domínio. We have to know who we are in Christ Jesus. Nós temos que saber quem somos em Cristo Jesus. Because that's where the victory is gained. Porque é aí que nós alcançamos a vitória. We must know Christ and appropriate the gift of His righteousness. Nós temos que conhecer a Cristo e apropriar-nos do dom de sua justiça. For the truth as it is in Jesus is the only means by which man may be saved. Pois a verdade como ela é em Jesus é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. The word saved means rescued, delivered, set free, healed, and made whole. Saved, the word saved. Saved. A palavra salvo, ela significa liberto, resgatado, curado. Through the Word of God, man is privileged to connect with Christ, and then the divine and the human combine. Através da palavra de Deus, o homem tem o privilégio de se ligar com Cristo e então o divino e o humano se combinam. In this union, the hope of man rests alone. E apenas nesta união deve repousar a esperança do homem. This is not my words. Estas não são palavras minhas.
This is what our Savior shared with us through his servant, Ellen White. Isto foi o que o nosso Salvador partilhou connosco através da sua serva Ellen White. There is no victory over any sin except in Christ. Não há nenhuma vitória sobre qualquer pecado a não ser em Cristo. It is through spiritualism that Satan is working to stop us from knowing who we are. E é através do espiritualismo que Satanás está a procurar parar-nos, Knowing who we are in Christ. impedir-nos de saber quem nós somos em Cristo. Several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. And I have answered, it is the third angel's message in verity. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. The prophet John declares, after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. O profeta João declara, e depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Brightness and glory and power are to be connected with the third angel's message, and conviction will follow. How will any of our brethren know when this light shall come to the people of God? As yet, we certainly have not seen the light that answers to this description. Esplendor, glória e poder estão para ser ligados à mensagem do terceiro anjo. Como algum dos nossos irmãos saberá quando esta luz chegará ao povo de Deus? Até então, nós certamente ainda não vimos a luz que corresponde a esta descrição. New life and light and power are descending from on high upon the disciples of Christ. While this is happening, a new life is also springing up from beneath, energizing the agencies of Satan. Intensity is taking possession of every worldly element. Nova vida e luz e poder descem do alto sobre os discípulos de Cristo. E enquanto isso acontece, uma vida nova está brotando de baixo, revigorando os instrumentos de Satanás. A intensidade se está apoderando de todo o elemento terrestre. With a subtlety gained through centuries of conflict, the prince of evil works under a disguise. He appears clothed as an angel of light, and multitudes are giving heed to seducing spirits and the teachings of devils. Com uma sutileza adquirida através de séculos de conflito, o príncipe do mal opera disfarçadamente. Aparece vestido como um anjo de luz e multidões estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. The reason that I am sharing with you today is because of what I was involved with for 25 years. O motivo pelo qual eu partilho estas coisas com os irmãos hoje tem que ver com aquilo em que eu estive envolvido durante mais de 20 anos. I had studied and practiced and was an instructor Eu estudei, pratiquei, fui um instrutor in things like Chinese Kung Fu, em coisas como Kung Fu chinês, Filipino Eskrima, Scream Alike with a Sword, stick. Stick, Yeah, ok. stick and knife. Numa uma espécie de esgrima filipina, Tai Chi, Tai Chi, yoga, Yoga, traditional Chinese medicine, medicina tradicional chinesa, acupuncture. acupuntura. And it was through those arts that Satan was working to destroy my life and my family's life. E foi através dessas artes que Satanás trabalhou para destruir a minha vida e a vida da minha família. So what we share through this week will have pieces of that story in it. Então, aquilo que eu irei partilhar com os irmãos ao longo desta semana terá pedaços dessa minha história incluído. And the reason that I'm sharing that is because I'm not telling you this because I studied it in a book.
E a razão pela qual eu partilho isto é porque eu não estou a partilhar estas informações porque as estudei num livro. I'm telling you this because I lived this for 25 years. Eu estou a partilhar com os irmãos porque esta foi a minha vida e eu vivi isto durante 25 anos. Listen to what Ellen White said. Prestem atenção àquilo que a irmã White disse. This is familiar to most of us. Isto é familiar para muitos de nós. When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano, when she shall reach over the abyss and clasp hands with spiritualism, e estender os braços através do abismo a fim de dar a outra ao espiritismo, when under the influence of this threefold union, our country, speaking of the United States, shall make provision for the spread of papal falsehood and delusions. quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades papais, Then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near. podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Now I'm going to go back one slide. Eu vou Actually, retroceder, two slides. eu vou retroceder 2 slides. We can see Protestants shaking hands with Rome. You all remember when this happened a few years ago. Nós podemos ver os protestantes cumprimentarem Roma. Certamente alguns se lembram destes episódios que aqui estão. Even within our own church denomination, there are men and women that have been deceived and they are reaching out to take the hands of Rome. Mesmo entre nós, como igreja, na nossa denominação, nós encontramos pessoas que foram enganadas e que estão a estender a mão, they are reaching, Take hands with Rome. que estão a dar as mãos a Roma. But I could not understand how we were going to shake hands with the state of the dead. Mas eu não conseguia perceber como é que nós iríamos abraçar o estado do homem na morte. But then I began to see spiritualism was not merely the state of the dead. E eu depois comecei a ver que o espiritismo não tinha apenas que ver com a imortalidade, a suposta imortalidade da alma. Spiritualism is Eastern mysticism. Espiritismo é misticismo oriental. Yes? Acupuncture, Acupuntura, martial arts, artes marciais, yoga, yoga, all of the New Age and occult teaching in the world comes from the Far East. Todos os ensinos do oculto e da nova era no nosso mundo, eles vêm do Oriente. And then she says, when we see this union, Protestants grabbing the hands of Rome and grabbing the hands of spiritualism, E então é-nos dito que quando nós virmos esta união, protestantes a dar as mãos a Roma e a dar as mãos ao espiritismo, when we see this, we will know that the time has come for the marvelous working of Satan. é-nos dito que quando nós virmos isto, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás. And I asked the Lord, I said, what is the marvelous working of Satan? E eu estava a perguntar ao Senhor o que são as operações maravilhosas de Satanás. And I searched her writings. E eu pesquisei os escritos de Ellen And she White tells it will be when Satan manifests himself here on the earth. e ela diz que será quando Satanás se manifestar a ele próprio aqui nesta terra. And the Lord showed me a testimony that she had given that I had never seen before. E o Senhor mostrou-me um testemunho que Ellen White tinha escrito que eu nunca me tinha deparado com ele. She said, not only will Satan appear as Christ, but he will first manifest as a man. E ela diz que
Não apenas Satanás se manifestará querendo parecer Cristo, mas ele se manifestará primeiramente como um homem. Just as Jesus veiled his deity with humanity, Assim como Cristo ocultou a sua divindade na sua humanidade, so Satan is going to hide his glory inside of a man's human flesh. assim também Satanás velará a sua glória num corpo humano, You de carne. read 2 Thessalonians chapter 2, it talks about that moment when he unveils. Leiam 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 e fala desse momento em que ele se revelará. Paul tells us, Paulo diz-nos: let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away and an apostasy first, and that man of sin be unveiled as the son of destruction. Paulo diz-nos: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or divine, and all that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Right now, in the Middle East, in Israel, in Jerusalem, Neste momento, no Médio Oriente, em Israel, em Jerusalém, the Vatican has already said they want to move the Vatican, the Pope's seat, to Jerusalem. o Vaticano já se manifestou que quer mover a habitação papal para to Israel, Jerusalem. para Jerusalém. Jerusalem means the city of peace. Jerusalém significa a cidade de paz. Paul tells us that when the world cries peace, peace, sudden destruction will come. Paulo diz-nos que quando o mundo clamar paz, paz, repentina destruição virá. The United Nations has been saying we are here because we want world peace. Os Estados Unidos têm manifestado o seu interesse de estarem presentes para trazer uma paz mundial. They also have released statements within the last few years saying they want to move the United Nations to Jerusalem. E também eles têm feito declarações com a intenção de mover as Nações Unidas para Jerusalém. I want to warn you though, Eu quero alertar-vos. no matter what happens physically in Jerusalem, Independentemente do que acontecer fisicamente em Jerusalém, there is a more important truth that this verse of the Bible is telling us. há uma verdade mais importante que este versículo da Bíblia nos mostra. It says that Satan will sit himself on a throne in the temple of God, claiming to be God. É-nos dito que Satanás se sentará a ele próprio num trono querendo parecer Deus. The Bible tells us, know ye not that you and I are the temple of God? A Bíblia diz-nos que não sabeis vós que sois o templo de Deus? Do you understand where Satan wants to sit? Conseguem compreender onde é que Satanás se quer sentar? Within the heart of every man and woman and child. No coração de cada homem, mulher e criança. Paul says, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? But now you know he that is holding back, so that he, that man of sin, might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Paulo diz-nos, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco?
E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo, seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. There are two mysteries spoken of in the Bible above every other. Há dois mistérios que são falados na Bíblia sobre qualquer outro. The mystery of iniquity and the mystery of godliness. O mistério da iniquidade e o mistério da divindade. If we need to understand what the mystery of iniquity is, all we have to do is see what the mystery of godliness is. E se nós queremos compreender o que é o mistério da iniquidade, o que temos que fazer é compreender o que é o mistério da divindade. 2 Timothy 3:16 tells us, 2 Timóteo 3,16 diz-nos: great is the mystery of godliness. grande é o mistério da divindade. God was manifest in human flesh. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. That's what Satan and his fallen angels are doing É today. isso que Satanás e os seus anjos caídos querem fazer e estão a fazer. Paul tells us, know ye not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? If any man or woman defiles the temple of God, him shall God destroy. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. I grew up probably like many of you, Eu cresci como provavelmente muitos de vós, and what I thought this verse meant was God said, you better not disobey me or I will kill you. e o que eu interpretava era Deus dizendo: é melhor que tu obedeças, senão eu vou tirar a tua vida. Do you understand? Conseguem compreender isso? Have any of you ever felt that way? Algum de vós já alguma vez se sentiu desta maneira? Sim. Everybody's nervous about raising their hand. Está toda a gente nervosa em querer levantar a mão. But you understand, Mas vocês conseguem compreender? God does not want to destroy us. He says in Ezekiel, I have no pleasure in the death of the wicked. Deus não nos quer destruir. Ele diz em Ezequiel que eu não tenho prazer nenhum na morte do ímpio. God says, I am a consuming fire. I am holy. Deus diz: eu sou um fogo consumidor, eu sou santo. And if I live inside of you and you are holding on to sin, E se eu viver dentro de ti e tu te apegares ao pecado, I will burn the sin. eu irei destruir, fulminar o pecado. And if you're holding on to it, you'll be destroyed. E se tu te apegares ao pecado, tu também serás fulminado, destruído. And God says, I don't want that. E Deus diz: eu não quero que isso aconteça. Revelation 16. Apocalipse 16. I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, or spiritualism, out of the mouth of the beast, Roman Catholicism, and out of the mouth of the false prophet, apostate Protestantism. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, da boca do dragão, espiritualismo, e da boca da besta, catolicismo romano, e da boca do falso profeta, protestantismo apostatado. Spirits like frogs. Espíritos semelhantes a rãs. If you ask any little child in here to show you what a frog does, what will they do? Se vocês perguntarem ou pedirem a qualquer criança aqui para imitarem um sapo, uma rã, o que é que eles irão fazer? One of 2 things. Uma de 2 coisas. They hop Eles saltam and their tongue comes out. e a língua deles vem para fora. Do you remember on the day of Pentecost what happened to Christ's disciples? Lembram-se no dia de Pentecostes o que é que aconteceu com os discípulos de Cristo? Tongues of fire. Remember? Línguas de fogo. Lembram-se? In Jeremiah, God says, don't you realize my words are like a burning fire?
Em Jeremias, Deus diz-nos: não compreendes tu que as minhas palavras são como línguas de fogo? We, as God's people, have been called to give the three angels' messages. Nós, como povo de Deus, fomos chamados a partilhar as 3 mensagens angélicas. What does angel mean? O que é que um anjo significa? Messenger or message or words. Mensageiro ou mensagem ou palavras. Satan has 3 angels or spirits that are going into the world in opposition to God's 3 angels. Satanás tem 3 anjos, 3 espíritos que vão ao mundo em contraoposição contra os anjos que Deus envia. And do you know, Ellen White said, we will not be able to comprehend righteousness by faith unless we have yielded the appetite, our health, to God. E sabem, a irmã White diz-nos que we will not understand what? We will not be able to comprehend righteousness by faith. A irmã White diz que nós não seremos capazes de compreender a mensagem da justiça pela fé se nós não renunciarmos ao nosso apetite. That's why Satan is counterfeiting the health message. É por isso que Satanás tem uma contrafação da mensagem da saúde. Almost everywhere you look now, yoga and Reiki. Em qualquer lado hoje que nós possamos olhar, nós vemos yoga, nós vemos Reiki. And almost all the health food stores, there are New Age and Buddhist teachings in the stores. E hoje em dia, quase qualquer loja de produtos naturais, nós encontramos ensinos orientais espalhados pela loja. Right? Certo? For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Satan sees that the Lord is working in your life and mine. He sees Christ bringing together an army, like it speaks of in Joel. Satanás vê o Senhor a trabalhar na vida de cada um de nós e ele vê Cristo preparar um exército, como é mencionado no livro do profeta Joel. An army that does not fight with carnal weapons. Um exército que não luta com armas carnais. An army that is clothed in the armor of righteousness. Um exército que é revestido com a armadura da justiça. With the sword of the Spirit Com and a the espada- shield of faith. Com a espada do Espírito, com o escudo da fé. And the helmet of knowing the salvation that has been bought for you by Christ. E com o capacete do conhecimento da salvação que foi adquirida por Jesus para nós. I saw angels hurrying to and fro in heaven, descending to the earth and again ascending to heaven, preparing for the fulfillment of some important event. Vi anjos no céu indo apressadamente de um lado para o outro, descendo à terra e ascendendo de novo ao céu, preparando-se para a realização de algum acontecimento importante. Vi então outro poderoso anjo comissionado para descer à terra, a fim de unir a sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Should I read Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele, a terra foi iluminada com a sua glória. A luz que acompanhava este anjo penetrou por toda a parte, ao clamar ele poderosamente com grande voz. Revelation 18, 1 and 2 says, Babylon the Great is fallen, and she has become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. Apocalipse 18, 1 e 2 diz: Caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o género de ave imunda e detestável. Before Jesus returns, every human being
every man, woman, and child Antes de Jesus regressar, todo o ser humano, homem, mulher, criança, they will be either filled with the Spirit of the living God or they will be filled with unclean spirits. eles serão cheios ou de o Espírito Santo de Deus ou de espíritos imundos. I used to think demon possession was somebody cutting themselves and their head turned backwards and they were grotesque. Eu costumava pensar para mim que possessão demoníaca teria que ver com pessoas cortando-se a elas próprias ou cabeças a revirar, cenários grotescos. Ellen White says something though. She says that Judas was possessed with a demon of selfishness. A irmã White, porventura, diz que Judas ele estava possuído por um demónio de egoísmo. Selfishness, Egoísmo, pride, orgulho, bitterness. amargura. Obrigado. Simple things. Coisas simples. They will be filled with evil spirits and they won't be able to get free. Eles estarão cheios de espíritos imundos e não terão capacidade de se libertar. That's why we have been told, go into the world and give the glad tidings of the victory Christ has won. É por isso que nós somos chamados a ir e a partilhar as boas novas da vitória que Cristo adquiriu. That's why we have to be able to tell people it's not a victory you have to win, it's one that you have to believe has already been won for you and accept it. É por isso que nós temos que conseguir dizer às pessoas que esta não é uma vitória que terão de alcançar, mas é uma vitória na qual terão que crer que já foi adquirida para nós e aceitá-la. The Apostle Paul does not say, please God, give us victory. O apóstolo Paulo, ele não diz, Deus, por favor, dá-nos a vitória. He says, thanks be to God, which giveth us the victory through the Lord Jesus Christ. Ele diz, graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. As we near the close of time, there will be greater and still greater external parade of heathen power. Heathen deities or gods will manifest their power and will exhibit themselves before the cities of this world. You read the whole one. Ok. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão o seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. E este plano já começa a cumprir-se. Todos carecem de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade, que aparece tanto na finalização da história da Terra. She says we all need to carefully search out the mystery of iniquity. And I'm going to show you what that looks like. Ela diz-nos que nós carecemos de sabedoria para pesquisar cuidadosamente o mistério da iniquidade. E eu vou mostrar-vos o que isso é. She said these heathen gods would manifest them before the cities of the world. Ela diz que estes deuses pagãos se haveriam de manifestar perante o mundo. And when I read that, I thought, wow, one day in the future, we're going to actually see fallen angels manifest. E eu pensei, uau, em algum tempo no futuro nós iremos ver anjos caídos manifestarem a sua glória. But then I read the next statement. She said this has already begun to happen in her day. Mas depois eu li a afirmação seguinte, e ela diz que este plano já se começava a cumprir no seu tempo. In America, spiritualism, the Fox sisters, 1814 to 1890. O espiritualismo na América, as irmãs Fox, 1814 a 1890. That was the beginning of spiritualism in my country. Esse foi o início do espiritualismo no meu país.
In 1890, a man named Elijah Bond introduced the Ouija board publicly. Every game store in the United States sold that. Em 1890, Elijah Bond criou os tabuleiros Ouija, que são vendidos nos Estados Unidos. There was a lady that lived near Ellen White. Her name was Madame Blavatsky. Existia uma senhora que morava próximo da irmã White e o nome dela era Helena Blavatsky. She was the founder of the Theosophical Society. Ela foi a fundadora da Sociedade Teosófica. She introduced spiritualism to American politicians and leaders. Ela introduziu o espiritualismo aos políticos e líderes americanos. Many world leaders, even Adolf Hitler, had a copy of her book beside his bed that he read every day. Muitos líderes mundiais e até Adolf Hitler tinham uma cópia de um dos livros dela na sua cabeceira que ele lia regularmente. I'm going to skip that one. Okay. Today, the mysteries of heathen worship are replaced by secret societies and seances. Hoje, os mistérios da adoração pagã, do culto pagão, são substituídos pelas associações, sociedades secretas e as sessões espíritas. As obscuridades e maravilhas dos feiticeiros do nosso tempo. As suas revelações são avidamente recebidas por milhares que recusam aceitar a luz da palavra ou do Espírito de Deus. Falam com desdém dos mágicos de outrora, ao passo que o arqui-enganador ri e triunfa ao se entregarem eles as suas artes, sob um aspecto diferente. I need to ask you for your permission. Eu tenho que pedir a vossa permissão. Would you be willing to give me just a few more minutes? Será que me poderiam dar mais alguns minutos? Amen? This is important. Isto é importante. Anime, manga. Has anyone here ever heard of it? Anime, manga, já alguém aqui ouviu? Bem alto. We're not taking names. Nós estamos a anotar nomes aqui à frente. Many people do not understand what is behind these cartoons and these books. Muitas pessoas não percebem o que está por trás destas animações. These are two of the most popular that have been released within the last 20 years. Estes são alguns dos mais populares dentre os que foram lançados nos últimos 20 anos. Many people, not just children, in their 20s and 30s, even 40s, are reading and watching these programs. Muitas pessoas, não apenas crianças, pessoas nos seus 20, nos seus 30, adultos, até nos seus 40, leem e veem estas animações. Almost every one of the stories is based on spiritualism from Japan. Praticamente todas estas histórias, estas ilustrações they are based on Spiritualism in Japan. São baseadas Spirit worship. no espiritismo no Japão, em culto pagão, culto espírita. Maybe tell the name of that one. Portanto, aqui nós temos um exemplo em que temos um nome, Miyazaki, o espírito que saiu de Miyazaki. How about Walt Disney? How many people have heard of Walt Disney? Walt Disney. Quem é que já ouviu falar em Walt Disney? Okay. Walt Disney is the one that released these movies in our country. A Walt Disney foi quem foi a responsável por lançar estes filmes no meu país. On the surface, they make it look safe. À superfície fazem-no parecer, portanto, seguros, não é? Inocentes, inofensivos. But underneath, it is very deadly.
Mas se nós formos mais a fundo, é letal, mortal. There are spirits behind the mask. Há espíritos por trás da máscara. This is the American version. Esta é a versão americana. This is the Japanese version. Esta é a versão japonesa. We have little children, so I want to be very careful how I say this. Nós temos aqui crianças mais pequenas, portanto eu quero ter algum cuidado na maneira como eu fraseio o que vou dizer. Do you see what that little girl is holding in her hand? Vocês veem o que aquela jovem está a segurar na mão? Yes? Sim? Do you see what is around her mouth? Vocês veem o que está na sua boca? See? Sim? Do you see what she's holding in her other hand? It is a mask. Vocês veem o que ela está a segurar na outra mão? É uma máscara. For thousands of years, people have believed that if they put a mask on, they can do what they want and it's not accountable to them because it's not them doing it anymore. Por milhares de anos, pessoas têm crido que se puserem uma máscara podem fazer o que quiserem, pois não serão responsáveis pelos seus atos. Like Halloween. Do they have a Halloween? Como no Halloween, por exemplo. In these stories, Nestas histórias, one of the common masks that are used is the mask of a fox. nestas histórias, uma das máscaras que é comumente usada é uma máscara de uma raposa. And when you look up who this fox is, E quando nós procuramos conhecer, compreender quem é esta raposa, in Japanese it's called Inari. em japonês o nome que é dado é Inari. 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 It is a guardian of the pagan gods. É guardião dos deuses pagãos. And the Japanese believe that the more tails the fox has, the more spiritual powers it can give to you. E os japoneses acreditam que quantas mais caudas ela tem, mais poder, more power? More powers it can give to you. Mais poderes pode conceder ao homem. Do you see the cute little cartoon up at the top? Vocês veem ali a pequenina raposa engraçada? That is from an anime called Pokemon. É de um anime, de um desenho animado chamado Pokémon. And he has 5 tails. E tem 5 caudas. Now this is interesting. Agora é interessante, This young man este jovem met this girl when she was still little, but he was almost the same size. conheceu esta outra rapariga quando ela era muito pequenina, mas ele tinha mais ou menos a mesma altura, a mesma idade. He was much older than her when the story began. Ele era bem mais velho que ela quando a história começou. And he would wear this mask because he was attracted to this little girl. E ele punha esta máscara porque ele estava atraído por esta pequenina rapariga. And as she began to get older E à medida que ela foi crescendo and they became more familiar, e eles se tornaram mais familiares, he removed the mask. ele retirou a máscara. Now I want to show you, if we can go to the next slide. This is what the Japanese say the Kitsune fox is. Ora, isto é o que os japoneses dizem que a kitsune, a raposa, significa. The Japanese fox is said to possess magical powers, shape-shifting, illusion, deception. It's known to be immoral and also known for sensuality. Portanto, raposa japonesa que se diz ter poderes mágicos, habilidade de assumir a forma humana, iludir, enganar, é imoral e conhecida por sensualidade. The spirits that work behind manga and anime, Os espíritos que trabalham por trás dos animes e das mangas, this is what they are all known for. isto é o que eles são, é por estas coisas que eles são conhecidos. Mudras, they are hand symbols. Mudras são símbolos com as mãos. Mantra. Mantras. Do they have that word where people use that?
We have Christians that say, well, that's my mantra. Nós temos cristãos que dizem, bem, esse é o meu mantra, a minha mantra. A mantra is a word, it's a Hindu word for a phrase that is repeated over and over again. Um mantra é uma palavra hindu que significa uma frase ou uma palavra que é repetida constantemente. In order to invoke or channel a Hindu deity. De modo a invocar ou canalizar uma divindade hindu. Or channel a Hindu god. Canalizar deus hindu. They use spells and chi energy. Usam feitiços e energia de chi. They also promote homosexuality, bisexuality, and I'm going to leave the other. E eles também promovem homossexualismo, bissexualismo, e eu vou deixar ali as outras. You understand. Vocês percebem o que ali está. Children don't need to hear. As crianças não precisam de ouvir. And we're going to close with this slide. Nós vamos terminar com este slide. There are few who have any just conception of the deceptive power of spiritualism and the danger of coming under its influence. Many tamper with it merely to gratify their curiosity. They have no real faith in it, and they would be filled with horror at the thought of yielding themselves to the Spirit's control. But they venture upon forbidden ground. Poucos há que tenham uma justa concepção do poder enganador do espiritismo e do perigo de colocar-se sob a sua influência. Muitos se intrometem com ele simplesmente para satisfazer a curiosidade. Não têm realmente nenhuma fé nele e encher-se-ão de horror ao pensamento de se entregarem ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar no terreno proibido. These movies, Star Wars, Twilight, Harry Potter, The Hobbit, and Chronicles of Narnia. Estes filmes, Star Wars, ou A Guerra das Estrelas, o Twilight, Harry Potter, o Hobbit e as Crónicas de Nárnia, these films are bringing spiritualism into Christian homes. estes filmes estão a trazer o espiritismo para dentro da casa dos cristãos. Many parents, they can't control their children. I'm talking about little children all the way to teenage children. Muitos pais não conseguem controlar as suas crianças, e eu estou a falar de criancinhas pequenas a crianças na adolescência. They don't understand why their children or even their husband or their wife is battling expressing things that are unlike Christ. Eles não percebem porque é que as crianças ou os cônjuges estão a expressar sentimentos, emoções, características, traços que não têm nada a ver com Cristo. But if we open the door for Satan to come in, Mas se nós abrimos a porta a Satanás para entrar, he will come in and there's only one way that he can be cast out. ele irá entrar e há apenas uma única maneira pela qual ele poderá voltar a sair. This evening and this afternoon, we're going to go deeper. Esta tarde e esta noite nós vamos mais a fundo. We're going to show you testimonies from actors and actresses in Hollywood that say this is true. Vamos ver testemunhos de atores e atrizes em Hollywood que dizem que isto é verdade. And we're also going to show you their own testimony from the masters and teachers in yoga and martial arts and Tai Chi. E vamos também ver o testemunho de mestres e instrutores nestas diferentes artes orientais que partilham também o seu testemunho. And they are unashamed of where they get their real powers from. E eles não têm qualquer vergonha de revelar de onde é que eles recebem os seus poderes. We will close until after lunch. Vamos terminar então até após o almoço.